O assunto deste podcast será poesia. Um podcast tão, mas tão de poesia, que às vezes não será de poesia. Vou abordar esse assunto, essa transmutação, de modo ao mesmo tempo lúdico e prático. Claro, se o assunto não fosse poesia, talvez isso de lúdico e prático pudesse soar paradoxal ou sem sentido. Acontece que o paradoxo pode ser muito útil para se falar de poesia. Talvez seja um modo adequado para se examinar poesia. Quando você vai trocar a resistência do chuveiro, a primeira coisa a fazer é achar a caixinha de luz e desligar o disjuntor. Claro, na hipótese de que você não goste de viver perigosamente. No caso da poesia, a primeira coisa a fazer é desligar um disjuntor que fica no nosso próprio corpo. Talvez na mente ou no peito, talvez mesmo nas entranhas. Um tipo específico de disjuntor. Para se falar de poesia, é preciso desligar o medo do paradoxo, não temer o perigo do contrassenso, enfrentar os opostos que podem se unir. Você pode se perguntar: mas por que fazer isso? Quais as vantagens? Tem vantagens, né? Bem, há o que espero responder aos poucos, ao longo dos futuros episódios. Mas também, se não tivesse vantagens, não haveria próximos episódios e nossa conversa poderia acabar aqui. Ou você pode estar aí na ansiedade e se perguntar: Ok, mas como fazer para desligar esse disjuntor? Então, poesia talvez seja também um pouco isso. Um modo de enfrentar essa questão. De aprender aos poucos a desligar esse medo. E também o medo da ambiguidade, da contradição, do movimento, da mudança, medo até da liberdade. Poesia pode ser um modo de interagir com essas instâncias da vida, porque a ambiguidade, a contradição, a mudança, o paradoxo não são coisas apenas da poesia. Não, são coisas que estão na vida. Esse podcast não é um podcast narrativo. Também não é um podcast jornalístico. Também não é uma mesa redonda. Mas se ele não é narrativo, talvez por tratar de poesia, ele seja, digamos, um podcast poético? Acho que não. Na verdade, eu não sei. Eu poderia ser um verdadeiro podcaster e dizer: calma, você vai entender. Mas toda vez que um podcaster me pede calma, tenho tudo, menos calma. Serei honesto. O podcast falará de paradoxo, experiência, variações, digressões, ambiguidades, porque é um podcast de poesia. Portanto, não estranhe. Aliás, estranhe. E o tema desse primeiro episódio é o trabalho. Sim, trabalho. Ah, mas não era um podcast sobre poesia? Sei que para muita gente, trabalho e poesia pode parecer paradoxo ou gracejo, mas não é, nem provocação. Quer dizer, mas só um pouco. Na verdade, quero tratar desse tema, o tema do trabalho na poesia, na sua totalidade. Tem um lado sério, um lado engraçado, um lado árduo e um lado provocativo. Vou tratar aqui o trabalho poético como um trabalho mesmo. As poetas trabalham, os poetas trabalham. Pode não ser uma profissão, a profissão que lhe dará a grana para comprar um iate e carros, nem mesmo dinheiro suficiente para lhe permitir comprar um supermercado do mês, talvez uma água de coco na praia, ou não. O poeta italiano Aretino, que viveu pelo século XVI, ficou rico com poesia. Tem todos esses poetas ganhadores do Nobel também, é uma bolada. Nem todo trabalho é uma profissão. As poetas trabalham, os poetas trabalham. Sim, é um trabalho específico, não vou dizer que não. E como é esse trabalho? Por que ter esse trabalho, essa trabalheira? Para quem? Ai. Será que a formiga só trabalha porque não sabe cantar? Será isso mesmo? Ou será que a cigarra está trabalhando do mesmo jeito, mas simplesmente não sendo remunerada? Porque a formiga está lá, trabalhando.
e trabalhando com uma trilha sonora de fundo. A cigarra é o Spotify da formiga. Talvez a formiga só trabalhe tanto e tão focada porque tem alguém fazendo música para ela. Gosto de lembrar da história de um poeta, acho que era um poeta surrealista, que toda vez que ia dormir, colocava na porta do quarto uma placa com as seguintes palavras: O poeta trabalha. Bem-vinda, bem-vinde, bem-vinde, bem-vindo, bem-vindo. Isto é Volteio, podcast de poesia. Olá pessoal, me chamo Felipe. Sobre mim, sou poeta e professor, e vou tentar aqui conciliar esses dois lados. Ou poderei talvez anular os dois e descobrir o que sai disso, dar um salto de fé no volteio. Deixa então explicar como é que o programa vai funcionar. O Volteio vai ter 2 episódios toda semana. 2 episódios com 2 formatos distintos. Um formato às terças e o outro às sextas. No primeiro formato, que é o de hoje, teremos 3 blocos. No primeiro bloco, o bloco poeta, vou apresentar sempre um tema, uma questão relativa à poesia. E à medida que eu entrar no tema, vou explicá-lo, desdobrá-lo, caminhar em torno dele, torcê-lo, errar o tema. E porque sempre tem alguma coisa por debaixo de um tema, vou tentar empurrá-lo, como quem procura insetos debaixo de uma pedra. Além disso, vamos trazer também gente que faz poesia, com destaque para poetas da Bahia. Vamos conversar durante o programa, discutir o tema e compartilhar visões com vocês. Conversando, pode ser que surjam outros assuntos, como pão caseiro, estrela cadente, se é pandorga ou pipa, ou se o ostracismo é o nome de um movimento literário de ostras. No segundo bloco, que leva o nome de Caixa de Ferramentas, vou apresentar algum aspecto sobre a arte poética. Será um momento mais didático, um momento em que eu vou, digamos, vasculhar a caixa de ferramenta dos poetas, pois os poetas também têm seus martelos, suas furadeiras, suas chaves de fenda. Esse bloco é especialmente para quem está menos familiarizado com os aspectos técnicos da poesia. Os poetas convidados também vão compartilhar poemas inéditos produzidos para o programa a partir de um exercício de escrita criativa que vou explicar mais adiante. Isso vai acontecer no último bloco, que tem o título De Quem é essa voz? Então é isso, 3 blocos: poeta, caixa de ferramentas e De Quem é essa voz? No primeiro eu apresento um tema e converso com o poeta. No segundo, veremos uma ferramenta da escrita poética. E por fim, ouviremos um poema do poeta convidado. Eu disse que o programa tem 2 formatos. Já falei do primeiro, o de hoje. O segundo formato será sempre às sextas-feiras e tem o nome de Laboratório do Risco. Nele vou apresentar algum poema meu, alguma crônica poética ou uma instalação para os tímpanos. Enfim, algo diferente. Então já fica o convite para a gente se encontrar de novo na sexta no Laboratório do Risco. Antes de entrar no tema de hoje, o trabalho, é importante dizer algumas coisinhas. Como eu falei, o assunto do podcast é poesia. Então, no geral, vou apresentar algumas ideias minhas sobre poesia. E claro, não pretendo estabelecer nenhum método geral ou teoria definitiva do que é poesia ou do que não é poesia, ou de como fazer poesia ou deixar de fazer poesia. Na verdade, seria divertido fazer um tratado com o seguinte título: Como deixar de fazer poesia? Problemas com poesia? Ela lhe causa insônia e indisposição? Chegou o livro Como Deixar de Fazer Poesia. Com ele, você vai aprender a se livrar desse mal que assola os seres há séculos. Dicas preciosas de como interromper. A proposta aqui do podcast é mais humilde e, ao mesmo tempo, talvez mais ambiciosa. Quero apresentar e investigar experiências. Mas o que é, afinal, uma experiência? Qual a relação da poesia com o estranhamento, com o risco e o desconhecido? Para hoje, é suficiente dizer que a experiência é um trabalho individual, cheio de idas e vindas, contradições, erros e, sobretudo, incertezas.
Ainda mais durante esse período de pandemia, que está cheio de incerteza no meio de inúmeras restrições. Vai ser interessante saber como tudo isso tem impactado não só o trabalho de escrita e divulgação dos poetas, mas sobretudo suas visões. Espero que o podcast seja bacana não só aos poetas, mas para todo mundo que tem interesse ou mesmo curiosidade pelo fazer criativo e poético. Até porque ainda não sei bem se poetas ouvem podcasts. Mas isso também quero descobrir em breve, falando com gente através dos bate-papos e da resposta de vocês sobre o programa nas nossas redes. Procura a gente como Voltei o Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na verdade, esse podcast é para todos que procuram. Procuram às vezes por coisas que nem sabem direito o nome. Talvez você chame de poesia, talvez chame de ciência, talvez às terças você chame de convergência, depois química, talvez Deus, ou talvez vazio, banana da terra ou nada. Esse podcast também é para aqueles que se interessam em não chamar as coisas. Chegou a vez de vocês. Como eu falei no início, o podcast é sobre poesia. Tão de poesia que às vezes não será de poesia. Por quê? Porque penso que o primeiro dever de quem quer falar de poesia de verdade é não falar só de poesia. E andar longe de qualquer meta exclusivamente literária. Poesia às vezes não tem nada a ver com literatura, com L maiúsculo. Pensando melhor, talvez não seja uma questão de primeiro dever de quem quer falar de poesia, mas de uma certa naturalidade mesmo. Quando a gente vê, está fora da literatura. Isso me lembra um verso de Orestes Barbosa. Tu pisavas nos astros distraída. Essa imagem é muito bonita. E é legal saber que o poeta Manuel Bandeira considerava esse verso o mais bonito da língua portuguesa. Tu pisavas nos astros distraída. É natural, eu diria eventual. Os astros lá em cima e a mecânica celeste na sua mecânica física de forças. E tu pisavas nos astros distraída. Isso não é um dever, ou um imperativo categórico kantiano. Mas assim, às vezes não é distração. Às vezes é só revolta mesmo. Aí a postura é diferente. Sempre houve poetas que colocam fogo nas liras, esse instrumento símbolo da poesia que dá origem à palavra lirismo. Uma revolta tão grande que a poesia essa, fruto da literatura com L maiúsculo, não é suficiente ao próprio poeta. Quem bem exemplificou isso foi o Mano Brown, quando cantou Fundão, muita treta para Vinícius de Moraes. As revoltas sempre ampliaram a poesia. É isto. Às vezes andarei distraído, às vezes não seguirei a linha reta. A ideia do volteio não é ser um 21º Seminário de Poesia. Um colóquio de poesia, nesses moldes sistemáticos, moldes sem distrações, pode ser a prova que de fato a poesia não está morta, mas que é possível mais uma tentativa. Brincadeira, gente. Não levem a mal. Não pretendo soar pretensamente antiacadêmico, como aquele poeta que jogou salada de batata numa conferência sobre o dadaísmo. É manjado o chamado antiacademicismo, e pensando no nosso tempo, seria até um desserviço. Na verdade, poucas palavras são tão acadêmicas quanto antiacademicismo. Quanto a mim, quanto a esse podcast, eu gosto de tudo, até do 21º Seminário de Poesia. E de sistemas eu também gosto. Solares, metafísicos, respiratórios. E também adoro beijo na boca. Para
vocês verem. Tô até inscrito no canal da BL. Eu disse ABL, não MBL. A BL é a Academia Brasileira de Letras. Sim, eles têm um canal no YouTube. Queria mesmo que tivesse um TikTok e fizessem desafios machadianos. Dancinha do Bentinho traído, essas coisas. Olhos de ressaca, bem traído, bem traído. Olhos de ressaca, Bentinho, Bentinho, Bentinho traído. Olhos de ressaca, Bentinho, Bentinho, Bentinho traído. Bento, Bento, bem traído. Enfim, aqui no Volteio quero distração, seminário, revolta, academias, músculos, quero salve pros vivos e pros mortos, quero tudo. Mas assim, se eu não estiver falando de poesia nesse podcast de poesia, não fique chateado. Aliás, melhor, me mande um recado reclamando. Felipe, você não tá falando de poesia, você prometeu. E vamos dar as mãos e discutir poesia. O que é poesia? Mas de mãos dadas, ou num poético e enigmático ringue de gel. Espero que tudo aqui seja muito útil e inútil. Esse paradoxo certamente é o meu pressuposto geral, mas ficarei feliz se o episódio for simplesmente legal. Não é necessário levar tudo a sério. Às vezes são distrações, às vezes melancolias. Bom, mas vamos finalmente para o tema de hoje, trabalho. O trabalho é um... Meu Deus, que som é esse? Mandando beijo. Mandando beijo. Mandando beijo. Mandando beijo. Ah, pessoal, é o Drops mandando beijo. Quero começar mandando um beijo pro meu professor de latim, o professor Bruno, um queridão. Foi ele que me ensinou que a palavra trabalho vem do latim vulgar, tripalium. Trabalho ou tripalium significa rufem os tambores. Instrumento de tortura. Instrumento de tortura. Tem muita discussão em torno do termo tripalium. Mas é isso. Trabalhar e ser torturado ali estavam juntinhos. Torturado num tripalium. Dá um Google e procura a imagem desse instrumento de tortura. E depois, enquanto olha a imagem, pense. Pense no trabalho que dignifica o homem. Trabalho tripalium, trabalho tripalium. Não faz sentido? E eu sempre achei legal essa coisa de latim vulgar. Isso deixa a palavra ainda mais interessante. Não vem do latim de um Pasquale latino, de um Cícero. Não. Latim vulgar. Do vulgo, do povo. É o latim moleque, latim chavoso. Sim, o trabalho é tema desse programa de estreia. Faina, labuta, carpintaria do poema, a lida da rima, ofício do verso. É engraçado pensar que um dos primeiros livros de poesia que se tem registro trata exatamente sobre trabalho. O poeta grego Hesíodo escreveu o livro Os Trabalhos e os Dias há muito, muito tempo, século VI a.C. O livro do Hesíodo trata sobre diversos assuntos, todos eles bem úteis. Agricultura, navegação, tem até conselhos éticos. Na verdade, olha a fofoca, o Hesíodo escreveu o livro por conta de uma briga que ele teve com o irmão a respeito da herança paterna. O poeta grego achava que havia sido injustiçado, que o irmão tinha ganhado uma fatia maior do bolo. O poeta Hesíodo estava, portanto, preocupadíssimo com coisas bem terrenas, que para alguns talvez não sejam lá muito poéticas. Problemas práticos. Uma conta para pagar, um cartão de banco cancelado porque você digitou 3 vezes a senha errada. Ou sei lá, em qual braço você vai tomar a vacina. Sim,
Problemas práticos também são assunto de poesia. Ferreira Goulart tem um poema que começa assim: O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Percebam, o que está em jogo aqui é exatamente a questão dos problemas práticos. Não deixa de ser também uma crítica aos poetas que preferem as questões metafísicas, aqueles que vivem na Torre de Marfim. Um outro nome para esse tipo de poeta é neferibata. Neferibatas são aqueles que vivem no mundo das nuvens, longe dos problemas práticos. Hoje me peguei pensando. Imaginei um poeta sem dinheiro e o poeta lá, tentando descobrir se a expressão auxílio emergencial é mesmo uma redondilha maior. Isso seria um problema prático ou um problema poético? Sim, eu estava fazendo essa contagem de sílabas métricas. Você provavelmente já ouviu a expressão fazer poético. Essa expressão fala a respeito do trabalho que é elaborar um poema. Trata sobre a criação poética. Como os poetas fazem os seus poemas? Poetas como Hesíodo e Homero, outro poeta grego, começam seus poemas mandando um salve para as musas. E a intenção era pedir uma ajuda para o trabalho de composição dos poemas. Essas musas, essas entidades, segundo a mitologia grega, moravam no Monte Helicon. Vou repetir, Monte Helicon. Veja só o primeiro verso da Ilíada, de Homero. Canta, ó musa, a ira de Aquiles, filho de Peleio. Traduzindo, Aquiles era filho de um cara, e esse cara se chamava Peleio. E o eu lírico pede para a musa para ajudá-la a contar a história da irritação de Aquiles. O mais famoso herói grego estava pistola. Agora, olhe o inicinho do livro Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo. Musas, que dão glória através da canção, venham aqui, falem de Zeus, pai de vocês, e cantem em louvor dele. Esse trecho talvez seja mais fácil. Importa dizer apenas que as musas eram filhas de Zeus. E o eu lírico agora pede para as musas cantarem em louvor do grande Zeus. Mas cabe aqui a pergunta: onde estão as musas gregas que viviam no Monte Helicon? Talvez elas tenham entrado em extinção, como os dinossauros. Ou então, as musas desceram o Monte Helicon, onde viviam, e foram escrever os seus próprios poemas. E não mais ficar nessa de ghostwriter. Afinal de contas, não consta o nome delas nas capas dos livros de nenhum daqueles dois poetas, nem de Hesíodo, nem de Homero. Para vocês verem como é doida essa questão de direito autoral. Séculos depois, Camões, no seu épico Os Lusíadas, não foi pedir ajuda para as musas gregas. Não. O mais importante, poeta português, invocou e pediu ajuda às ninfas do rio Tejo. O Tejo é um grande rio que passa por Portugal. E não sei nas edições mais atuais, mas na minha edição, as ninfas também não aparecem na capa como coautoras. É como Luiz Melodia cantou mais tarde: o poeta sempre é malandro. A partir, sobretudo, do século XIX, os poetas começaram a se dividir em dois grupos. Vou chamar aqui de grupo da inspiração de um lado e o grupo da transpiração de outro. Esses dois grupos representam e resumem, de modo esquemático, é claro, duas formas de encarar o trabalho poético, o fazer poético. O primeiro grupo costuma recorrer a diversos expedientes para a sua inspiração. E aqui vai uma lista incompleta, é óbvio. Pode recorrer à natureza, ao eu e ao individualismo, ao desregramento dos sentidos, a Baco, e assim defender que é preciso estar sempre bêbado,
recorrer ao automatismo psíquico, a ópios, mescalinas e outras portas da percepção. Há também aqueles que buscam inspiração nas causas sociais e nas desigualdades, e elas, claro, nunca faltaram. Há ainda os que buscam inspiração em musas desse patamar da realidade, como um Neruda que escreve poemas atrás de poemas à amada. Já o grupo da transpiração busca ir por outro caminho. Esse grupo recorre à razão, à matemática, à lógica, aos concretos, a Apolo e computadores. Talvez essas divisões sejam muitas vezes da boca para fora. É possível desconfiar. O poeta Edgar Allan Poe, por exemplo, um poeta romântico, jurou, num célebre ensaio, ter escrito o seu mais famoso poema, O Corvo, de maneira totalmente lógica e metódica. E saibam, essa discussão sobre o modo de produzir poesia já serviu para que muita gente séria desfizesse amizades. Augusto de Campos e Ferrer Goulart, por exemplo, dois poetas peso-pesados, brigaram durante anos em jornais. Era a rixa entre os concretos, grupo do qual Augusto fazia parte, e os neoconcretos, que tinha como líder teórico Ferrer Goulart. Mais ou menos como aquela rixa sobre qual era a melhor luta, se jiu-jitsu ou muay thai. E a briga entre esses dois poetas gerava réplicas, tréplicas nos jornais. E o motivo da briga? O motivo era esse mesmo, poesia. Poesia e mágoas do passado, é claro. Transpiração e inspiração. O fla-flu da poesia, ou o Bavi, Grenal, como vocês preferirem. É possível apresentar essa rusga em diversos momentos da história da poesia, como um pêndulo que ora vai para um lado, ora vai para o outro. Um pêndulo que tem como trilha sonora aquela canção da escola. Briga, 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 briga. Transpiração, inspiração. Transpiração, inspiração. Transpiração, inspiração. Você que está me ouvindo pode não ser o maior fã de poesia, mas provavelmente sabe um pouquinho disso que eu estou falando, desse pêndulo, dessa contenda. Na escola, o professor de literatura, lhe falou a respeito. Por exemplo, da disputa entre romantismo e parnasianismo. De um lado, a inspiração, de outro, a transpiração. Mas esse vai ser o tema para o próximo episódio. Quero agora ir para o século XXI e conversar com a poeta e editora baiana Maria Luísa Machado. E minha primeira pergunta foi saber como ela se vê nessa rixa entre inspiração e transpiração. Entender se essa divisão faz sentido para o seu trabalho poético. Não fazia até pouco tempo, hoje em dia faz. Hoje em dia, com uma certa demanda de trabalho mesmo, de buscar formas de ganhar dinheiro fazendo poesia, e eu tenho sido convocada a escrever poemas específicos sobre temáticas específicas, enfim, eu tenho me batido com essa parede, assim, que era algo que até pouco tempo eu não me batia. Era uma coisa totalmente de inspiração, assim, e eu percebo que há bastante diferença. No momento que eu estou escrevendo porque surge, porque algo me inspira ou porque eu preciso escrever por algum motivo. Acho mais difícil, mas entendo como algo que eu tenho que aprender a lidar, uma vez que eu quero trabalhar com isso de fato, sabe? Uma vez que é escrevendo que eu quero me manter. Então, eu tenho que lidar com esse impasse de escrever a partir do que o outro me pede, e não a partir do que vem de dentro de mim, ou que vem de fora, mas eu transformo como algo meu, e aí transformo num poema. Então, tem uma diferenciação, sim, para mim, mas é uma diferença de pouco tempo. Essa transpiração, como você chama, era algo que eu não me batia antes. Agora eu me bato.
Eu queria te perguntar como é que você concilia ou equilibra o fazer poético, né, esse mundo da criação, com a rotina, resoluções práticas, de pagar conta. Queria saber como é que essa experiência da rotina mesmo influencia, ou se é que influencia, né, a sua produção poética, a sua estética. Tem influenciado bastante. Eu sou psicóloga também, nem posso dizer mais que eu sou recém-formada, apesar de eu fazer especialização e tal, eu tenho percebido cada vez mais que o meu lugar é aqui, sabe? É na literatura. Por mais que eu ame atender, por mais que eu ame estudar psicanálise, etc. Então tem sido difícil me manter, para além da ajuda que eu tenho o privilégio, né, de ter a ajuda de custos da minha mãe e morar num lugar e etc, que eu não preciso pagar. É difícil, isso é uma palavra meio feia, eu acho, dentro desse campo, que pode soar estranha, mas é meio difícil empreender na poesia, sabe? É meio difícil você transformar o que você faz em algo rentável. Então, por algum tempo, eu implementei um processo de mentoria, porque muitas pessoas chegavam para mim, pessoas da minha idade ou pessoas um pouco mais novas que eu, chegavam para mim com dificuldades de publicar, questionando, mas o que acho que eu escrevo é muito ruim e tal, e trabalhar esse texto. E agora eu abri a editora, a Mormaço, que é mais uma tentativa de empreender em cima da poesia, tentar fazer a poesia, sobretudo, né? Não que a gente só pense em publicar poesia, mas empreender em cima disso. E é muito difícil, assim, eu tenho me batido com coisas muito chatas, muito burocráticas, muito, enfim, né, coisas de abrir uma empresa, de abrir um MEI, de abrir, você se colocar disponível para fazer serviços editoriais. O retorno demora, é uma coisa que vem num mês ou no outro mês não vem. Enfim, eu acho que é um dilema que basicamente todos os artistas independentes se deparam. Mas acho que não tenho mais para onde correr, sabe? Assim, ainda mais depois que eu abri a editora, eu tive mais certeza ainda do que eu estava fazendo. Às vezes, quando eu surto, assim, com tanta coisa que é para fazer, com tanto documento, tanto boleto para pagar nessa editora, eu falo assim, cara, mas se eu não tivesse editora, o que eu ia estar fazendo, sabe? Porque eu não sei se eu me enxergo mais fazendo psicologia. Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é uma coisa bem dificultosa. Sobretudo porque o gênero poesia já não é um gênero tão bem recebido, no sentido de não é tão vendável, não é tão rentável. Apesar de nos últimos anos a gente ter no Instagram aquela explosão de Instagrams de poesia e etc, mas é um tipo de poesia bastante específico, né? Bastante de leitura rápida, de leitura, enfim, coisa da geração, coisa da internet mesmo. Você trabalhar com poesias mais longas, um pouco mais trabalhadas, um pouco mais não tão fáceis de digerir. E eu não quero soar pedante falando isso, mas nem soar arrogante, não é isso. Mas o que a gente vê nessas páginas do Instagram são textos fáceis de serem digeridos, né? Da gente compartilhar, da gente fazer isso e aquilo, e a gente tentar, quem está indo por um caminho diferente disso, ainda está penando para poder construir uma carreira, uma história na poesia de forma diferente. Apesar de que ainda assim eu acho que essas pessoas que fazem esse tipo de poesia, eu reconheço que expandiram um pouco as portas para a poesia, para pessoas mais jovens, pessoas da minha idade, pessoas mais novas do que eu. Enfim, é muita coisa junto, assim. Mas, resumindo, é difícil, não é fácil. E justamente por ser gênero poesia, assim. Tenho amigas que falam pra mim, eu não leio poesia, Malu, eu adoro você, mas eu não gosto de poesia. Posso até comprar seu livro pra te ajudar, mas eu não leio poesia. Poxa, eu queria muito que você escrevesse uma outra coisa, um romance, um conto, não sei o quê. E eu fico pensando, meu Deus do céu, não sei nem quando é que isso vai acontecer, sabe? Se isso vai acontecer um dia, eu escrever um romance, não sei, não consigo, é difícil escrever algo que não seja em verso, sabe? Apesar de eu escrever também. Mas, enfim, a gente vai manejando, né, da forma que é possível.
queria te fazer uma seguinte pergunta, né? Se for possível responder, né? Que é assim, por que a poesia e não uma outra expressão artística? Eu não sei te responder. Lembrando da época, assim, o primeiro texto que eu lembro de ter escrevido foi um poema. E para mim é muito nebuloso, assim, esse primeiro texto, porque eu lembro que rimava bem, e eu penso assim, meu Deus, mas naquela época eu já lia poesia? Nem sei, nem lembro. Mas até eu acho que até lia, porque eu era obcecada por um livro de Cecília Meirelles, um livro infantil dela, Ou Isto ou Aquilo. À medida que eu fui crescendo e entrando para o ensino médio, eu comecei a ter contato com outros tipos de texto. E aí meu sonho era ser jornalista, por exemplo, porque escrever era o que me mantinha sã na escola. Mas aí depois que eu fui escrever sem demanda da escola, o que vinha eu chamava de prosa poética. Depois eu comecei a gostar de dividir assim, uns versos no meio da prosa. Depois eu ficava confusa porque eu me perguntava, mas o que é isso? Que texto é esse? Que tipo de texto é esse? Eu falava, não sei. E eu tinha uma resistência com me chamar de poeta, porque eu achava que o que eu fazia não era poesia. Isso é uma questão muito pessoal, assim, porque eu tinha uma amiga que é poeta também. Eu não sei como é que ela tá agora, porque a gente não é mais amiga, mas ela era uma pessoa bastante, que eu a via como alguém bastante, uma pessoa muito crítica. E eu ficava assim, não, eu não sou poeta. Se eu disser que o que eu faço é poema, fulana vai dizer que não é, porque fulana vai dizer que é ruim. Enfim, uma coisa de adolescente, assim. Mas que hoje eu vejo o peso que tinha pra mim, sabe? Porque eu via que todos os poemas que apareciam no meio da gente, de pessoas da nossa idade que faziam poesia, que eu achava minimamente interessantes, ela cortava e falava, nossa, tá horrível, que horrível. Então eu falava, não, eu também não sou poeta, não, Deus me livre, não vou passar por esse crivo, como se fosse algo muito inatingível. Até o dia que eu fui, não sei como, assim, na verdade eu até sei, eu acho que foi começando a ler poesia contemporânea que eu fui me desprendendo dessas coisas. E aí eu fui me identificando, me autorizando a me chamar de poeta. Mas foi um processo bem dificultoso, assim como me chamar de escritora demorou. Eu achei que era só chegar a publicar meu livro e tava massa, sou escritora. Demorou para me reconhecer como escritora. E para me reconhecer como poeta demorou mais ainda, por conta de várias questões mesmo que estão ligadas a esse inatingível. Os poetas que eu conheço eram inatingíveis, os que eu estudei eram inatingíveis e tal, até conhecer a poesia brasileira contemporânea, que eu me enxerguei um pouco mais no que estava sendo feito, nessa mistura de, sei lá, uma poesia mais narrativa, uma métrica mais disforme, uma temática que estava mais próxima de mim e tal, uma coisa assim. Mas por que a poesia, não sei. Mas enquanto não chegou no poema, enquanto não chegou na poesia, eu não sosseguei, sabe? E aí agora eu sosseguei. Assim, é isso que eu faço. Acho que não era para ser outra coisa. Poetas eram esses contemporâneos que meio que permitiram a abertura desse canal, você lembra os nomes? Ou... Lembro. Poetas que hoje eu tenho a sorte de conversar, de ser colega, de trocar ideia, como a Camila Assad, a Jarid Arraes, Rita Isadora Pessoa, deixa eu ver, Stephanie Borges, Nina Risse, muita gente aqui do Nordeste também, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, mas principalmente mulheres, assim, mulheres poetas que publicam de forma independente, em geral, que eu tinha acesso e eu lia e eu ficava em êxtase, assim. Fazia com que eu me sentisse mais próxima da poesia de alguma forma. Não sei, eu acho que é a sua área de trabalho, né, ou área de estudo, a psicologia, a psicanálise. Esse trabalho, esse estudo, ele se relaciona de alguma forma com o seu trabalho com poesia? Se sim, de que forma, ou são coisas completamente opostas, né? Porque você falava antes que hoje você não se reconhece mais tanto com esse trabalho, você tem visto cada vez mais trabalhando como poeta, né? Eu gostei muito de você usar a palavra empreendedorismo, né? Empreendedor, né? Como é que é esse trânsito entre psicologia, psicanálise? Eu acho que
se mistura um pouco, assim, porque eu acho que o processo de formação de um psicólogo e de um psicanalista tem muito a ver com a transformação do olhar e da escuta da gente. É isso que eu acredito que seja a diferença de um psicólogo para uma pessoa que não é psicóloga diante de você enquanto você está contando algo. É a escuta, é o olhar, é a forma como algo vai ser respondido, baseado em certa técnica. Esse olhar e essa escuta que eu aprendi a ter, estudando psicologia e psicanálise, com certeza moldam bastante o que eu vejo, assim, na minha vida cotidianamente, assim. No meio da faculdade, a gente fala umas coisas, assim, brincando de não psicologizar tudo, não relativizar tudo, porque o psicólogo sempre relativiza, tipo, depende dessa situação, que pode ser que essa pessoa, isso, aquilo. A gente se pega nesses vícios, assim. Mas é algo que a gente se habitua. A gente se habitua a ler os acontecimentos, as situações de uma forma específica, dependendo de qual seja a abordagem que a gente escolhe para trabalhar. E eu escolhi a psicanálise. Então, é difícil não misturar as coisas, assim, é difícil eu não enxergar as situações. Se eu parar para analisar uma situação, não que eu esteja analisando tudo o tempo todo, mas se eu parar para analisar uma situação, se eu quero me aprofundar em uma situação, em um personagem ou em um sentimento, vai ter um pouco de psicanálise no meio, não escancarada, né? Não vou escrever psicanálise, não é um poema psicanalítico, mas influencia, sim. Acho que não tem como não. Eu queria saber se a pandemia impactou de alguma forma o seu fazer poético, a sua visão de poesia, se isso não alterou nada, enfim, como é que essa situação de agora impactou de alguma forma o seu trabalho poético? Impactou bastante. Assim, 2 aspectos que eu tenho para falar. Primeiro porque meus maiores insights eu tinha fora de casa. Eu tinha algum insight, eu pensava em algum verso, anotava no celular ou no papel, mas normalmente no celular, e em casa depois eu desenvolvia. Infelizmente eu perdi muitos desses momentos, assim, fora de casa. E a segunda coisa foi que me fez pensar o trabalho do escritor, o que é o trabalho do escritor. Porque eu vi, no meio do ano passado, livros serem lançados sobre a pandemia, sobre o pós-pandemia. Como é curioso isso, né? Como realmente é um trabalho muito particular de cada um. Eu jamais conseguiria escrever sobre a pandemia, sobre pensar num pós-pandemia, sendo que eu estava em agosto. A pandemia, ninguém sabia para onde é que ia, para onde é que vai, sabe? Sem vivenciar aquela situação até o esgotamento para poder conseguir escrever um ensaio sobre aquilo. Então eu fiquei pensando muito nisso, no trabalho do escritor, sabe? Não sei, não vou explicar direito, mas eu fiquei pensando nisso, assim. No que isso poderia significar para trabalho do escritor, se é algo que é realmente muito particular de cada um e tem gente que vai conseguir, ou se nesse momento a gente realmente precisa fazer com que as coisas sejam instantâneas, que nossos textos sejam instantâneos o suficiente para que saia um livro em agosto ou antes sobre uma pós-pandemia e a gente precisa produzir isso porque senão a gente não vive de escrita. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, essa pandemia foram esses 2 pensamentos que foram passando pela minha cabeça. Queria agradecer enormemente a Maria por ter aceitado conversar comigo aqui no Volteio. Ela é com certeza uma poeta de referência para quem quer pensar a poesia de modo contemporâneo. Isso aí, chegamos à caixa de ferramentas, o nosso segundo bloco. É o momento em que eu apresento algum aspecto técnico da arte poética. A ideia é expor, de modo acessível, homeopático, características específicas do texto poético, sobretudo aqueles leitores que não têm grandes contatos com poesia. Vou falar hoje sobre o eu lírico. O que é, afinal, o eu lírico? Primeiro,
Não é incomum as pessoas confundirem o poeta com o eu lírico. Mas uma coisa é o poeta, o ser em carne e osso, e outra coisa é o eu lírico. O poeta é aquele que caminha por aí, que escreve poemas, paga contas e que coça a cabeça atrás de um verso que rime com outro. Já o eu lírico é a voz que emana do poema. Essa voz não precisa ser a manifestação da personalidade do poeta. Por isso, mesmo quando um poema está em primeira pessoa, não é necessariamente o poeta quem fala. Podemos fazer a seguinte comparação. O eu lírico está para o poema o mesmo que o narrador está para o romance. O eu lírico é uma entidade fictícia, um ser de palavras, uma persona. Alguém pode perguntar: mas que diferença faz? Para que separar o poeta do eu lírico? Então, faz diferença, porque, como eu disse, o poeta não precisa necessariamente concordar com tudo que ele imagina e escreve. Como escreveu Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Mas interessante é salientar que o poeta finge não para mentir aos leitores, não é essa a intenção deliberada, mas por outro motivo. Ele finge para poder elaborar de modo preciso um efeito poético. O eu lírico é, digamos, um efeito especial. Ninguém diria que o Bentinho do romance Dom Casmurro é o Machado de Assis. Bentinho é um personagem e narrador de um romance escrito por Machado de Assis. Então, assim, não é porque o Drummond, o poeta, escreveu que no meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, não é porque Drummond escreveu isso que necessariamente quem está falando é o Carlos Drummond de Andrade, o poeta de carne e osso. Mais osso que carne. Por isso, quando o Drummond escreve em outro poema, Carlos, não se mate, pode não estar falando necessariamente dele, dele mesmo. Aquele Carlos, aquele Carlos do poema, é mais um personagem, e não exatamente o Carlos, poeta de Itabira, que usava óculos hipster antes de todo mundo. O eu lírico é, nesse caso, nesse do poema do Drummond, uma espécie de dublê numa cena de explosão. Mas claro, quando o Drummond faz essa escolha de usar o próprio nome, quando ele usa esse recurso, gera por si só uma tensão, pois cria uma empatia direta e rápida por esse personagem chamado Carlos. Quem lê esse verso, Carlos, não se mate, se sente espiando pelo buraco da fechadura, se sente na cabeça, na intimidade do poeta. Mas cuidado, pode não ser. Claro, há poetas mais biográficos que outros. E é, sim, importante saber que o poeta, qualquer poeta, está inserido em um ambiente cultural e social. E por isso mesmo, conhecer desse contexto pode, em alguns casos, contribuir para o entendimento de uma poética específica. É bem legal, por exemplo, conhecer a história do Sabotagem, um dos meus poetas preferidos, diga-se de passagem. Mas a poesia dele é capaz de ficar em pé sem esses dados biográficos. Os versos do Sabotagem são suficientemente fortes, têm tônus poético. Conhecer a sua vida pode fornecer algumas chaves, é verdade, mas não é condição, e aqui que eu chamo a atenção, não é condição para perceber a força estética e autoral desse poeta. Mas é importante não cair em biografismos superficiais. Ler a poesia de um autor, de um poeta, como quem tenta entender diretamente a vida e seus gostos. O poema pode nos ajudar, isso sim, a entender o eu lírico, não necessariamente o poeta. Entender o poeta a partir de um poema pode ser furada, até porque, citando Luiz Melodia e Fernando Pessoa mais uma vez, o poeta sempre é malandro, o poeta é fingidor, não esqueça. Muito bem, muito bem. Estamos no último bloco, o bloco de Quem é essa voz? E como vai funcionar essa parte do programa? Na verdade, esse bloco é um desafio. Todos os convidados do Volteio recebem uma tarefa, um dever de casa. Bem, a primeira coisa que eles devem fazer é o seguinte: escolher um objeto que tenha algum sentido afetivo pessoal, e pode ser qualquer objeto. Uma escova de dente, um carro, uma espada samurai, sei lá. Uma vez escolhido esse objeto, o convidado tem que escrever um poema em primeira pessoa a partir do ponto de vista do objeto.
Isto é, o eu lírico será o objeto escolhido pelo poeta. Digamos que eu escolhesse o meu ursinho de pelúcia. Escolheria porque ele é fofinho e parece um tamanduá bebê. Então eu escreveria um poema como se fosse o meu ursinho de pelúcia falando. O eu lírico seria, portanto, o tamanduá bebê. A ideia é que vocês, ouvintes do Volteio, tentem adivinhar qual é o eu lírico do poema, ou seja, qual foi o objeto escolhido pelo poeta. Por isso o nome do bloco é De Quem é essa voz? Esse exercício criativo foi criado pelo poeta e professor norte-americano Mark Yackesh. E para vocês entenderem direitinho como a brincadeira vai funcionar, vou ler um poema como exemplo. O texto é de um aluno desse professor e o aluno, compôs um texto seguindo aquelas duas premissas. Escolheu um objeto pessoal e escreveu um poema a partir do ponto de vista desse objeto. Vamos lá. Posso parecer estranho ou assustador, mas na verdade sou um dispositivo que ajuda as pessoas a respirar. Em circunstâncias normais, ninguém precisa de mim. Quer dizer, sou usado apenas para emergências, e mesmo assim apenas por um tempo limitado. Se você for sortudo, nunca terá de me usar. Por outro lado, posso ver algum tempo futuro em que todos terão que me carregar por aí. E aí, conseguiu descobrir de quem é essa voz? Descobrir qual é o eu lírico? Vou reler o poema. Posso parecer estranho ou assustador, mas na verdade sou um dispositivo que ajuda as pessoas a respirar. Em circunstâncias normais, ninguém precisa de mim. Quer dizer, sou usado apenas para emergências e mesmo assim apenas por um tempo limitado. Se você for sortudo, nunca terá de me usar. Por outro lado, posso ver algum tempo futuro em que todos terão que me carregar por aí. Descobriram? Bem, vou dar a resposta. No caso desse poema, o objeto que o aluno escolheu foi uma máscara de gás. Esse poema foi escrito em 2013 e acho que ele tem um forte diálogo com o nosso tempo, não? É triste, mas esse poeta foi um tanto visionário. Como diz o professor Yackesh, o ponto deste exercício não é apenas ilustrar a maleabilidade da linguagem ou a ludicidade da escrita, mas apresentar a ideia de que um poema é uma coisa estranha, que opera onde nenhuma outra coisa do mundo opera. Mas é isso. Vamos agora ouvir o poema de Maria Luísa Machado. A resposta será publicada segunda-feira nos stories do Volteio. Roupas e sacolas em mim penduradas trazem a certeza de que não sirvo mais de nada, além de carregar o peso das pessoas que aqui vivem. Toda passagem por mim é rápida, uma fuga. Os rostos que para mim se viram são de tristeza, desprezo, lágrimas contidas. Da última vez me viraram de costas. Assim vejo a janela, às vezes aberta, às vezes apenas as cortinas. Mas ao menos parece não haver mais ninguém triste por aqui. Então, conseguiram descobrir de quem é essa voz? Qual é o objeto? O eu lírico? Escreve nas nossas redes e segue a gente no Instagram e no Twitter para conferir a resposta. Nós estamos como @volteiopodcast. Confere também a nossa mini entrevista com a Maria Luísa no nosso site volteiopodcast.com.br. Nessa entrevista, ela nos diz por que escolheu o objeto do poema e responde mais duas perguntas. O que ou quem a motiva a fazer poesia hoje e qual o futuro que ela imagina para a poesia. Então é isso, pessoal. Nos vemos na sexta-feira no Laboratório do Risco. Até lá! Roteiro, apresentação e pesquisa, Felipe Neiva dos Santos. Produção executiva, Caio Cruz. Assessoria de comunicação, Tess Chamusca.
Edição de som e trilha sonora Gerry Barbuda. Design Mariana de Paula. Web design Edeli Gomes. Revisão Copydesk e ilustração Alan Santos. Projeto financiado pelo Prêmio Anselmo Serra de Linguagens Artísticas da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.